As 7 igrejas da Ásia Menor são originalmente as destinatárias do livro do Apocalipse. Essas igrejas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. É importantíssimo para um estudo correto do livro do Apocalipse conhecermos um pouco mais sobre essas igrejas. E é sobre isso que iremos abordar um pequeno resumo para você. Já volto! Estamos de volta, família! Como que vocês estão? Eu estou bem e espero que todos também estejam. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe esse dia, chamado, como nós conhecemos, hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. O meu nome é Fábio Santos. E se gostaram do vídeo, compartilhe para mais pessoas, deixa aquele like legal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma das nossas notificações, vídeos novos. E se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se, será um grande prazer você fazer parte dessa grande família que só cresce. Primeiramente, precisamos entender que o número 7 é muito representativo na construção do livro do Apocalipse. O número 7 é aplicado explicitamente 54 vezes em todo o livro, incluindo as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e por aí vai. Implicitamente temos várias explicações como 7 seções que dividem o livro, 7 bem-aventuranças, 7 referências, a palavra de Deus 7 vezes com referência a Deus Todo-Poderoso e dentre outras. Basicamente, o número 7 no Apocalipse representa a totalidade, algo completo. Sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas. É a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas, porém, sem desconsiderar que as 7 igrejas descritas são as destinatárias primárias. É importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como, por exemplo, a igreja em Colosso. Isso nos leva a outra pergunta: qual foi o critério de escolha das 7 igrejas? Você sabe? Para essa pergunta, definitivamente, não existe uma resposta conclusiva. Em primeira instância, a ordem sobre as igrejas destinatárias do livro do Apocalipse partiu particularmente de Cristo, Apocalipse 1:11. E para mim, isso já é o suficiente. Uma explicação utilizada por alguns estudiosos é que as 7 igrejas escolhidas estavam próximos uma das outras, no máximo ali 55 quilômetros, interligadas por boas estradas romanas, o que facilitava a troca de correspondência. Outros fatos interessantes é que em todas essas cidades de cada uma das igrejas existia uma corte romana, a que naquela época representava grandes problemas para os cristãos. Inclusive em Éfeso, Esmirna e também Pérgamo havia templos onde era celebrado o culto ao imperador. Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? A relação das 7 igrejas pode ser encontrada facilmente logo no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Apocalipse 1 e 11, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vale saber que a Ásia Menor é atualmente a região ocidental da Turquia. É importante entender que o livro do Apocalipse é uma unidade e seu conteúdo como um todo foi destinado às 7 igrejas. Embora dentro do próprio Apocalipse temos de forma claramente dividida 7 cartas às 7 igrejas. Isso não significa que foram escritos 7 livros individuais, mas, muito provavelmente, um único livro que foi lido em cada uma das 7 igrejas, tendo na seção inicial uma carta dividida
individual a cada uma delas. Boa parte dos estudiosos concorda com essas posições. Em cada uma dessas cartas individuais dentro do Apocalipse, podemos notar um padrão de organização do conteúdo. São igrejas literais do primeiro século depois de Cristo. No entanto, elas também têm um significado espiritual para as igrejas e crentes de hoje. O objetivo principal de João, ao escrever as cartas para as 7 igrejas, era entregar um boletim de Cristo para as igrejas da época. Um segundo propósito dos escritos inspirados de João era descrever 7 tipos de igrejas ou de crentes que surgiria uma outra vez ao longo da história. As breves cartas às igrejas do Apocalipse estão como lembrete comoventes para os seguintes e seguidores de Cristo. Faremos aqui uma apresentação para mostrar a comparação de cada nome da igreja, de cada igreja listada para corresponder à visão da igreja para a qual foi nomeada. Deus enviou uma mensagem às 7 igrejas em Apocalipse para encorajar e corrigir. Então, conheça as 7 igrejas do Apocalipse agora junto comigo. Éfeso. Éfeso era a capital da região que recebeu Paulo, Timóteo, João e outros cristãos influentes. A igreja rejeitava falsas doutrinas e não desanimava na perseguição, mas seu amor estava esfriando. A igreja precisava voltar às suas raízes e focar mais no amor. Apocalipse 2, versículo 3 ao 5. Existem muitas igrejas firmes e estabelecidas que fazem um ótimo trabalho. Uma igreja unida consegue superar as dificuldades. No entanto, a igreja precisa buscar sempre mais do amor de Deus para não entrar em uma decadência. Esmirna era uma importante cidade portuária que cultuava Roma. Os membros da igreja de Esmirna eram pobres, excluídos e perseguidos. Alguns até foram lançados à prisão por causa da sua fé. Mas Deus estava com eles. Apocalipse 2, 9 e 10. Muitas igrejas pelo mundo sofrem perseguições e são excluídas da sociedade por sua fé. Mas Deus está no nosso lado para nos dar força e mesmo se perdemos a vida, Ele vai nos recompensar com a vida eterna. Pérgamo. Pérgamo era uma cidade como cultura, mas também muita idólatra. Satanás é a força por trás da idolatria. Um dos membros da igreja foi morto, mas a igreja não desistiu. Apocalipse 2, 13. Mas algumas pessoas da igreja seguiam as seitas dos nicolaítas, participando de rituais idólatras e imoralidade sexual. Os ataques de Satanás podem vir de fora e de dentro da igreja. A perseguição convida a renunciar à fé, mas a igreja precisa ficar firme. A difusão de doutrinas erradas também ameaça as igrejas. Para combater o problema, a igreja precisa reconhecer a verdade que está escrito na Bíblia. Tiatira. O comércio era a atividade principal de Tiatira. A igreja estava crescendo em fé, em boas obras, mas enfrentava um grande problema: o ensinamento de Jezabel. Essa falsa profetisa estava levando os cristãos a cometer imoralidade sexual e a participar de idolatria. Deus avisou que iria trazer o castigo. Apocalipse 2, 21 e 22. Novamente aqui temos um aviso contra os falsos ensinamentos dentro das igrejas, que eu sou muito atacado quando falo sobre isso. É muito importante analisar tudo à luz da Bíblia para identificar as mentiras e rejeitá-las. Deus pune quem desvia o seu povo. Agora, Sardes era uma cidade rica e próspera. A igreja de Sardes parecia estar bem, mas na verdade não estava agradando a Deus. Ela precisava urgentemente de salvar o pouco que restava de seu ministério, antes que tudo se perdesse. O mais importante para Deus é o coração e não as aparências. Algumas igrejas aparentemente podem estar bem, mas por dentro estão morrendo ou até mortas. Toda igreja precisa tomar cuidado com suas motivações. Filadélfia era uma cidade rica e próspera, mas estava localizada em uma zona de muitos terremotos. A igreja era perseguida, mas não desistia, embora tivesse pouca força.
Deus tinha aberto a porta para a igreja agir contra todas as expectativas. Uma igreja não precisa ser grande, influente, nem cheia de talentos para fazer a diferença. Apenas precisa estar firmes em Jesus. Podemos ser fracos, mas Deus é a nossa força. Laodiceia, Laodiceia. Era uma cidade muito rica, conhecida por seus produtos textéis e o colírio para os olhos. Mas a sua água era suja e morna. A igreja tinha se tornado materialista e se esquecido de Deus. Ela tinha se tornado como a água da sua cidade, suja, ruim e morna. A riqueza pode cegar. Sim, dependemos de Deus em todo o tempo. Quando uma igreja se perde na ganância e no materialismo, ela se degrada, mas Deus quer limpar e restaurar seus filhos. Seguramente, podemos dizer que as características encontradas nas 7 igrejas do Apocalipse representam uma realidade presente e repetida em todas as épocas dentro da história das igrejas, podendo ser percebida em cada congregação local, ou seja, existem congregações hoje que se aproximam mais das características de Éfeso, enquanto as outras ficam mais próximas da conduta de Pérgamo. Como também dentro das próprias congregações podemos perceber pessoas que possuem um comportamento similar ao da igreja de Laodiceia, enquanto outras claramente se parecem mais com a igreja de Filadélfia. Apesar de vivermos nos dias da igreja morna, existe também a igreja fiel e irrepreensiva. É essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Para todas as igrejas, de todas as épocas e cidades, a mensagem final do Senhor Jesus é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fico por aqui. Até o próximo encontro, se Deus assim me permitir.